Ele deixou a Bolívia com o sonho de ter uma vida digna no Brasil. Mas o que ele encontrou foi preconceito, exploração e ameaças. O que esse homem fez depois vai te emocionar. De que cidade você está assistindo? Comenta aqui e se inscreve no canal Histórias de Vida, porque hoje a história é real, forte e inesquecível. Jorge Mamani, 28 anos, saiu de Cochabamba com uma mochila surrada, um diploma de técnico em edificações e uma carta de recomendação de um engenheiro que trabalhou com ele em La Paz. Sabia que no Brasil a vida não seria fácil, mas o que não imaginava era que os muros seriam mais altos que qualquer obra que já tinha ajudado a erguer. Chegou a São Paulo com um visto de trabalho e foi direto para um alojamento precário de uma construtora no bairro do Brás. Lá, dormiam 12 homens amontoados em beliches enferrujadas, dividindo um único banheiro sujo. Jorge não reclamava, afinal tinha um emprego. Mas no primeiro dia de obra, ao subir no andaime com seu capacete e ferramentas, ouviu risos abafados. "Olha o boliviano aí! Vai fazer sacrifício com lhama?" disse um dos mestres de obra rindo. Jorge não respondeu. Já tinha ouvido coisas parecidas, mas ali não foi um episódio isolado. Era todo dia. Xenofobia disfarçada de piada, atrasos propositais no pagamento, serviço pesado redobrado só para ele. Se quiser ficar no Brasil, tem que aguentar, diziam. Mesmo com dor nas costas e os dedos calejados, Jorge não faltava um dia. À noite, estudava português com um livrinho velho e vídeos do YouTube. Sonhava em abrir sua própria pequena empreiteira. Tinha talento, mas ninguém dava chance a um boliviano metido a engenheiro. O único que o tratava com respeito era Newton, o servente mais velho do canteiro. Homem preto, nordestino, que também sabia o que era ser humilhado só por existir. "Eu já fui Paraíba por aqui. Agora sou só invisível", disse um dia, sentando ao lado de Jorge na hora do almoço. E ali começou uma amizade silenciosa e poderosa. O calor da manhã fazia a pele arder mesmo antes das 9. O cimento ainda estava fresco no último andar da obra quando Jorge ouviu, pela primeira vez, os risos abafados. "Ei, Bolívia, anda logo com esse carrinho aí, tá devagar, pô!" gritou um dos mestres de obra, sem nem olhá-lo nos olhos. Era assim todos os dias. Risos, piadas, olhares. Jorge já estava acostumado desde que pisara no Brasil. Mas nunca se acostumaria com a forma como o tratavam, como se ele fosse inferior. Um estrangeiro, um intruso, alguém que só merecia o peso e a poeira. O que ninguém sabia era que Jorge já tinha sido engenheiro civil na Bolívia. Formado, respeitado. Mas a crise, a perda da mãe e a fome o obrigaram a recomeçar do zero em outro país. Newton, o servente nordestino de fala mansa e olhos cansados, parecia ser o único a notar que havia mais em Jorge do que se via. "Você já trabalhou com isso antes, não foi?" perguntou um dia enquanto dividiam uma marmita sentados num canto da laje. Jorge hesitou. Depois, apenas assentiu com a cabeça. "Dá pra ver. Você mede com calma, nivela no olho. Não é comum, não." Newton deu um sorriso tímido. "Esses caras aqui não enxergam nada além do sotaque." Na semana seguinte, Jorge chegou com uma bota remendada e a mesma camisa suada de sempre. O capataz, ao vê-lo, soltou: "Já viu boliviano limpo? Trabalha igual formiga, mas fede igual rato molhado." Riram todos, menos Newton, que levantou da pilha de tijolos, se aproximou e falou em voz alta: "Esse homem aqui trabalha mais do que qualquer um nessa obra. E se não fosse ele, o piso da cobertura estava torto até agora." Silêncio. O capataz apenas bufou e virou as costas. Mas ali nasceu algo. Jorge, mesmo sem demonstrar, sentiu pela primeira vez um pouco de dignidade voltar. Na quinzena seguinte, Newton ficou doente. Uma infecção na perna, consequência de um corte maltratado. O patrão mandou cortarem os dias não trabalhados. Problema dele.
disseram. Foi Jorge quem o levou ao hospital, carregando-o em uma carroça improvisada com tábuas e cordas. Esperou por horas, alimentou-o com o pouco que tinha e voltou sozinho à obra no dia seguinte, fazendo o próprio trabalho e o de Nilton. Foi quando o engenheiro da obra, o mesmo que mal falava com os operários, o notou. "Você conhece nivelamento avançado?" perguntou curioso. Jorge não respondeu de imediato. Apenas apontou com o dedo para a viga recém-alinhada. "Aquilo está fora por 2 milímetros", disse. O engenheiro checou e arregalou os olhos. "Ele está certo. 2 milímetros exatos." A partir dali, Jorge começou a ser olhado com outros olhos por alguns e com mais ódio ainda por outros. E isso só aumentaria. O tempo passou, mas a vida de Jorge parecia estagnada. Ele trabalhava dobrado, evitava conflitos, engolia insultos como quem engole cimento seco, e mesmo assim parecia nunca ser o suficiente. Ivan, o pedreiro brasileiro que o perseguia desde o primeiro dia, não perdia uma chance de humilhá-lo. Chamava Jorge de índio, macaquito, estrangeiro folgado, e espalhava boatos entre os outros operários. "Esses bolivianos vêm aqui roubar o pão da nossa mesa, trabalhar por mixaria e ainda querem respeito?", dizia em alto e bom som. A maioria ria, uns por ignorância, outros por medo de se opor. Jorge fingia não ouvir, mas por dentro doía. Cada risada era como uma marretada no seu orgulho. Ele pensava na mãe, que vendia empanadas na esquina de casa para sustentar os netos. Pensava no sobrinho que sonhava em estudar medicina. Pensava em tudo que estava sacrificando. E por quê? Numa manhã abafada, um carregamento de tijolos caiu e quase atingiu Jorge. Todos viram que a pilha estava mal posicionada. Mas Ivan foi o primeiro a gritar. "Tá vendo? É isso que dá deixar índio mexer com coisa séria. Esse aí vai acabar matando alguém." Jorge levantou em silêncio, com os braços ralados e a dignidade em frangalhos. Não respondeu, mas os olhos, pela primeira vez, tinham algo diferente. Não raiva, mas exaustão. Cansaço de ser invisível até quando quase morria. Tadeu, o mestre de obras, observava de longe. Era um homem simples, de fala baixa e cara fechada. Nunca se envolvia em confusão, mas via tudo. Sabia que Jorge era um bom trabalhador. Sabia também quem tinha feito a pilha cair de propósito. Ninguém disse nada. Como sempre. Na semana seguinte, Jorge começou a levar café e pão para dividir com os colegas. Um gesto simples que aprendeu com a mãe. Achava que talvez com gentileza as coisas melhorassem. E melhoraram, um pouco. Alguns dos operários passaram a tratá-lo com menos frieza. Um até perguntou sobre sua vida na Bolívia, mas Ivan continuava igual, talvez ainda mais irritado ao ver Jorge ganhando simpatia. Certa tarde, algo estranho aconteceu. Uma bolsa de ferramentas caras desapareceu do canteiro. Era do encarregado. Imediatamente, todos os olhares se voltaram para Jorge. "Foi ele", acusou Ivan, sem hesitar. "Tá sempre por perto, sempre quietinho. Deve ter escondido em algum canto." "Eu não peguei nada", respondeu Jorge com a voz trêmula. "Eu nunca faria isso. E a gente tem que acreditar. Vai ver, já mandou para o país dele." Tadeu interrompeu a discussão. Mandou todos voltarem ao trabalho e pediu que o encarregado fizesse um boletim de ocorrência. Jorge ficou ali, parado, com os olhos marejados, enquanto ouvia as palavras ecoarem como marteladas na mente. Ladrão, ilegal, mentiroso. Naquela noite, Jorge não voltou para o quarto onde dormia com os amigos. Ficou vagando pelas ruas próximas, sem saber o que fazer. Tinha medo de ser preso, medo de perder o emprego, medo de estar sendo odiado por algo que não fez. Ele se sentou na calçada, a cabeça baixa, as mãos sujas de cimento tapando o rosto. Pela primeira vez, desde que chegou ao Brasil, ele pensou em desistir. Mas então, sentiu uma mão tocar seu ombro. Era Tadeu. "Jorge",
Vem comigo. Sem entender, Jorge o seguiu. Eles entraram em uma lanchonete simples. Tadeu pediu 2 cafés e um misto quente. Eu vi quem mexeu naquela bolsa, disse o mestre de obras com os olhos fixos na xícara. E não foi você. Jorge não respondeu, só chorou. Na manhã seguinte, Jorge chegou ao canteiro de obras com o rosto inchado de tanto chorar, mas estava de pé. Tadeu não disse nada, só acenou discretamente quando o viu. Aquilo bastou para que Jorge se sentisse menos sozinho. O boato do roubo ainda circulava e muitos colegas o evitavam. Mas Tadeu, aos poucos, começou a agir. Dava pequenas tarefas de confiança para Jorge. O chamava por nome, coisa rara ali, e deixava claro, mesmo sem dizer, que confiava nele. Ivan notou e odiou ainda mais. Cuidado, Tadeu, disse ele num canto. Esse boliviano vai te passar a perna. Tadeu apenas olhou nos olhos dele sem dizer uma palavra. Ivan recuou. Dias depois, a bolsa de ferramentas reapareceu. Estava no fundo de um depósito, atrás de uma pilha de telhas. Alguém a colocou lá. Ninguém assumiu. O encarregado, pressionado, decidiu esquecer o caso. Mas a culpa já havia marcado Jorge como uma cicatriz invisível. Ele sabia que naquele lugar bastava alguém apontar o dedo para tudo desmoronar. Mas também aprendeu que não estava completamente só. Tadeu não era homem de falar muito. Mas naquele dia, enquanto observavam uma laje sendo concretada, disse algo que Jorge jamais esqueceria. Sabe, quando eu era jovem, ninguém me dava nada. Trabalhava em troca de almoço. Aprendi a ver quem tem valor no silêncio. E você tem. Foi a primeira vez que alguém no Brasil disse isso a Jorge. Com o tempo, o boliviano passou a assumir funções mais técnicas. Ajudava a medir vigas, a ler plantas simples, a conferir o nível das colunas. Era ágil, detalhista. Aprendia rápido e sempre ajudava os mais novos, explicando com paciência. Um dia, um novo ajudante começou na obra. Manuel, um senhor de 60 anos, franzino, com mãos calejadas e andar manco. Era nordestino, vindo do interior do Piauí. Ninguém queria trabalhar com ele. Diziam que era lerdo, velho demais, peso morto. Jorge se ofereceu. Passaram a formar dupla. Manuel era grato, mas tímido, não falava quase nada. Até que, numa pausa de almoço, sentado na sombra de um caminhão, contou sua história. Trabalhei a vida toda como servente, 40 anos, nunca assinado, sempre de sol a sol. Me mandaram embora outro dia porque falei que minha coluna doía. Jorge ouviu em silêncio. Entendeu, porque de certa forma, Manuel também era invisível como ele. Só que por outra razão, idade e pobreza. Os dois se tornaram inseparáveis. Ivan debochava. Olha lá os dois aleijados, um é índio, o outro é múmia. Vão abrir uma construtora juntos, é? Mas dessa vez, Jorge não se calou. Parou o que estava fazendo, ergueu o olhar e disse: melhor abrir uma construtora com dignidade do que viver puxando os outros para baixo. O silêncio foi imediato. Ivan cerrou os punhos, mas não disse nada. Tadeu, de longe, apenas sorriu. Na semana seguinte, o engenheiro responsável pela obra visitou o canteiro. Reclamou que o rendimento estava baixo e cogitou trocar parte da equipe. Disse que precisava de alguém de confiança para coordenar uma nova frente de trabalho no Bloco C. Todos esperavam que Ivan fosse escolhido. Afinal, era o mais antigo, mas Tadeu pediu para falar com um engenheiro em particular. 10 minutos depois, voltou e anunciou: a nova frente vai ser liderada pelo Jorge. Ele vai coordenar a equipe do Bloco C. Silêncio. Ivan bufou. Isso é piada? Dar comando para índio boliviano? Tadeu respondeu seco. Não é piada, é mérito. E se tiver alguém aqui incomodado com isso, a porta está ali. Era a primeira vez que Jorge era chamado de líder em toda a sua vida. E ele, mesmo com a voz embargada, respondeu com um obrigado, quase sussurrado. Naquele mesmo dia, chamou Manuel para ser seu braço direito na nova equipe. E isso dizia muito sobre quem Jorge era.
A liderança de Jorge no Bloco C não foi bem recebida por todos. Alguns operários, influenciados por Ivan, faziam corpo mole, chegavam atrasados, sumiam nas pausas. Outros o testavam, tentando sabotar discretamente sua autoridade. Mas Jorge não cedia. Com paciência e exemplo, foi ganhando respeito. Sua equipe logo se destacou pela organização e limpeza, e o engenheiro passou a usar o Bloco C como referência para os demais. Ivan fervia por dentro. Foi então que ele decidiu agir. Era uma sexta-feira, final de expediente. Jorge deixara tudo alinhado para a concretagem de uma laje na segunda pela manhã. A armadura estava montada, as formas ajustadas, o concreto agendado. Ele revisou tudo antes de sair, como sempre fazia. No domingo à tarde, Ivan voltou sozinho à obra. Ele tinha a chave reserva do almoxarifado. Subiu no terceiro andar do Bloco C, onde estava a armadura pronta. Com um alicate, cortou discretamente algumas amarras de ferro. Enfraqueceu pontos estruturais estratégicos. Depois, repôs os vergalhões no lugar, como se nada tivesse acontecido. A ideia era simples e cruel. A estrutura cederia, gerando prejuízo, talvez ferindo alguém. E com sorte, Jorge seria culpado por negligência. Seria expulso dali com desonra. Um estrangeiro incompetente, como ele dizia. Na manhã de segunda, tudo parecia normal. O concreto chegou, a equipe começou o bombeamento. Jorge acompanhava tudo atento, mas foi Manuel quem percebeu primeiro. Jorge, tem algo estranho ali. O ferro está vibrando demais. Olhas aquela ponta ali. Jorge olhou. Um arrepio percorreu sua espinha. Parou a concretagem imediatamente. Pediu silêncio. Subiu devagar pela estrutura, avaliando os pontos. Quando cutucou um dos vergalhões suspeitos, ele cedeu com facilidade. Parem tudo! Gritou. Chamou Tadeu. Explicou o que viu. Tadeu subiu, examinou com olhos de veterano e confirmou. Era sabotagem. O engenheiro foi chamado. A obra parou. Uma perícia interna foi aberta. O prejuízo foi grande, mas o pior havia sido evitado. No fim do dia, Tadeu chamou Jorge num canto. Eu sei quem fez isso, e sei por quê, mas preciso que você confirme comigo uma coisa. O Ivan mexeu nessa estrutura? Jorge hesitou. Ele não tinha provas, apenas desconfiança. Eu não vi, seu Tadeu, mas tem uma coisa. O almoxarifado estava com a tranca forçada, e o alicate de corte sumiu. Aquilo bastou. Tadeu chamou Ivan para uma conversa com o engenheiro. Confrontado, Ivan negou tudo, mas sua postura era defensiva, nervosa, e o alicate foi encontrado dentro da mochila dele, atrás do vestiário. Demissão por justa causa. Ivan saiu escoltado, gritando que aquilo era perseguição, que estavam preferindo estrangeiro a brasileiro. Ninguém respondeu, nem mesmo os que antes riam com ele. Quando Jorge voltou ao Bloco C, foi recebido com aplausos discretos. Um misto de alívio e respeito. Não era mais invisível, pelo menos ali dentro. Manuel se aproximou. Eu pensei que a gente ia morrer ali em cima. Eu também, respondeu Jorge. Mas a gente está vivo e de pé. Na semana seguinte, Jorge recebeu um aumento. Pequeno, mas simbólico. E mais importante que isso, foi indicado para um curso técnico de edificações bancado pela construtora. Tadeu assinou pessoalmente a recomendação. Na última cena daquele mês, enquanto todos deixavam o canteiro, após mais um dia de sol escaldante, Jorge e Manuel ficaram mais um pouco, recolhendo materiais, organizando os andaimes. Sabe, seu Manuel, quando eu cheguei aqui achei que ia ser só mais um. Hoje eu sei que posso ser muito mais. Você já é, respondeu o velho. Só falta o mundo perceber. E ali, no topo do Bloco C, onde antes quase morreu por conta de um ato de ódio, Jorge olhou para o horizonte da cidade que tantas vezes o rejeitou. Sabia que nada seria fácil, mas pela primeira vez acreditava que poderia vencer sem deixar de ser quem era.
3 anos se passaram desde o episódio da sabotagem no Bloco C. Jorge já não era mais apenas um mestre de obras. Com o curso técnico completo e alguma ajuda de Tadeu, havia conseguido se formalizar como microempreendedor individual. Pegava pequenas reformas, depois obras médias. Aos poucos, formou sua própria equipe. Quase todos bolivianos, peruanos ou venezuelanos que conheceu ao longo dos anos. Muitos eram como ele tinha sido, mal pagos, mal vistos, subestimados. Agora, era Jorge quem dava as ordens, mas o preconceito não ficou no passado. Ele vinha de outras formas. Um dos primeiros clientes do seu empreiteiro Jorge Mamani o dispensou ao ouvir seu sotaque no telefone. Outro chegou a perguntar antes da primeira visita: "Mas vocês têm pedreiro brasileiro também? Porque esse negócio de boliviano aí, não sei se confio, tem prédio na Bolívia?" Jorge engolia o orgulho. Ainda precisava trabalhar. Ainda precisava conquistar com suor o que muitos tinham por direito. Mas ele nunca deixou de lembrar do que tinha ouvido tantas vezes: "Você não vai durar aqui." Ele fazia questão de durar e de vencer. Foi durante uma reforma em um condomínio de luxo que ele reencontrou um rosto familiar. Ivan. Não vestia mais uniforme de obra. Estava engravatado, saindo de um carro importado. Parecia ser síndico ou algo assim. O tempo o tinha mudado. Cabelos mais ralos, barriga mais larga, mas os olhos continuavam os mesmos. Eles se cruzaram na portaria. Ivan hesitou ao ver Jorge com uma trena na mão e o nome da microempresa bordado no colete. Um leve desdém se esboçou no rosto. "Ainda nisso, é?" disse Ivan sarcástico. Jorge respondeu com serenidade: "Agora como patrão." Ivan riu, forçado. "Deve estar difícil, mas é isso aí, boa sorte. Esse país é uma bagunça mesmo. Qualquer um vira chefe." Não valia a pena discutir. Jorge apenas sorriu de canto, virou as costas e entrou no prédio com sua equipe. Mas o que Ivan não sabia era que aquele trabalho era para um arquiteto renomado, que adorava indicar Jorge para reformas de alto padrão. A cada mês, ele fechava mais contratos. Não precisava mais se humilhar para conseguir bico. Um dos membros da equipe, Santiago, um jovem peruano de 19 anos, se aproximou no fim do expediente. "Patrão, desculpa perguntar, mas aquele homem que falou com o senhor, ele é alguém importante?" "Não, ele só acha que é." Naquela noite, Jorge voltou para casa com o corpo cansado, mas com a cabeça erguida. Morava num pequeno apartamento com a esposa e a filha recém-nascida, Isabela, que tinha herdado seus olhos escuros e o cabelo da mãe. Na parede da sala, uma foto antiga do Bloco C, a equipe sorrindo ao redor da concretagem. Ao lado, uma mais recente, Jorge com capacete branco, ao lado de Manuel, agora aposentado, mas sempre presente nos churrascos da equipe. "Ele foi o primeiro a me ver, antes mesmo de eu saber que eu tinha valor", pensava Jorge ao olhar aquela imagem. A empresa ainda era pequena, mas era dele. A obra agora era outra. A construção também, mas o cimento que sustentava tudo, esse vinha de longe, do altiplano, de uma história de luta e de um homem que nunca esqueceu de onde veio. Aos 41 anos, Jorge Mamani nunca tinha sido tão respeitado, mas ainda assim não se sentia pertencente. Toda semana, ele visitava a mãe por chamada de vídeo. Ela continuava morando na pequena casa de tijolos em Cochabamba, agora com mais conforto, graças ao dinheiro que o filho enviava todos os meses. O pai, que nunca acreditou que Jorge duraria no Brasil, já havia partido. Mas aqui no Brasil, Jorge ainda sentia o peso de ser o boliviano. Um dia, enquanto supervisionava uma reforma em uma escola de bairro, foi abordado por uma professora, curiosa sobre o uniforme da equipe. "Vocês são sempre assim organizados?" Jorge assentiu. "Trabalhamos como gostaríamos de ser tratados." Aquela frase simples ecoaria. Semanas depois, recebeu um convite. A escola queria que ele falasse com os alunos do ensino médio
sobre imigração, sobre preconceito, sobre construir futuro com as próprias mãos. Ele hesitou. Nunca tinha falado em público, mas aceitou. Vestiu sua melhor camisa, ajeitou o cabelo. Naquela manhã não era pedreiro nem empreiteiro, era alguém com algo a dizer. Subiu no palco do auditório. Contou sua história, da Bolívia à obra, do preconceito à resistência. No fim, uma salva de palmas tímida virou uma de pé. Os olhos de Jorge se encheram, mas ele apenas agradeceu com a cabeça. Ao sair da escola, viu um garoto esperando na porta. Era Santiago, seu funcionário mais jovem. Patrão, desculpa aparecer aqui. É que eu queria agradecer por me contratar, por confiar em mim mesmo quando eu nem sabia usar direito uma colher de pedreiro. Ninguém nunca confiou antes. Jorge colocou a mão no ombro dele. Eu não contratei você só pelo que sabia fazer. Eu contratei pelo que vi nos seus olhos. A mesma fome que eu tive. Santiago baixou os olhos emocionado. É que minha mãe tá doente e com o que ganho aqui, tô ajudando ela a pagar os remédios lá no Peru. Sem esse emprego eu não sei. Jorge o interrompeu. A partir de hoje, você vai cuidar da próxima obra sozinho. Vai ser o líder da equipe. Santiago arregalou os olhos. Mas você tá pronto e eu também. Ninguém deu a gente essa chance antes. Mas agora é a gente que dá. O garoto se abraçou a ele, forte, como se abraçasse o pai que não via há anos. Naquela noite, Jorge voltou para casa em silêncio, sentou no sofá, olhou para a parede. Na televisão, uma notícia qualquer sobre política, corrupção, desvalorização da mão de obra. Desligou e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se um momento de paz. Ali, naquele pequeno apartamento, Jorge entendeu que sua história não seria contada nos jornais, não ganharia prêmio, nem viraria nome de rua. Mas havia se tornado o que nenhum preconceito pôde impedir. Um homem digno, justo e com legado. Jorge construiu muito mais que paredes. Construiu respeito, e isso nem o tempo derruba. Se você gosta de histórias de superação como essa, inscreva-se aqui no canal e nos conte nos comentários se já viu algum estrangeiro sofrer preconceito no Brasil. Até o próximo vídeo. Todas as segundas, quartas e sextas temos novas histórias emocionantes para você.